Qual seria, então, uma solução para o problema da soma de subconjuntos baseada em programação dinâmica? A ideia da programação dinâmica é: armazene resultados intermediários. E assim, usando esse passado, esse histórico, eu construo o próximo passo. Eu tomo uma decisão baseada em toda uma história que eu fui construindo até o momento. Uma forma, em termos computacionais, de resolver isso é: criamos uma matriz. Como o nosso problema é um problema de sim ou não, uma matriz booleana mesmo, de dimensões n mais 1, onde n é o tamanho do conjunto, por k mais 1, onde k é a minha soma. A gente vai ver daqui a pouquinho por que esse mais 1, certo? A posição m e j da matriz ela será verdadeira se existir naquele conjunto x uma sequência de elementos, um subconjunto, que vai de x1 até xi, tá? Então o meu i é esse índice aqui, tá? Então uma posição i da minha matriz. Eu vejo se existe um subconjunto de x1, x2 até x3, por exemplo, se o i for igual a 3, cuja soma vale j, ou seja, vale o segundo índice aqui da minha matriz, tá? I, j, então eu vejo uma soma até xi, se o valor daquela soma vale j. Aqui está uma relação de recorrência que descreve isso. Aqui eu basicamente traduzi em termos matriciais aquela mesma relação de recorrência que a gente viu antes lá, só que agora sem usar recursão, tá? Como eu estou falando em termos matriciais, quer dizer que em computação isso significa então uma memória auxiliar. Se o meu xi, ou seja, se o elemento que eu estou analisando é maior do que o j, é maior do que a minha soma, eu descarto esse xi, eu descarto esse elemento. Ou seja, eu copio para aquela posição ij o valor que estava na linha anterior. Lembrando que i indexa as linhas, j indexa as colunas. Tá? Então, eu estou só copiando. Copiei o elemento que estava acima, o elemento da linha anterior. Por quê? Porque quer dizer que eu descartei, eu rejeitei o xi. Então, eu aceitei o que eu já estava aceitando antes, que era o xi menos 1 ou xi menos 2, o que estava naquela posição anterior ali, certo? Então, eu descartei o xi, eu rejeitei ele, eu aceitei o que estava anterior, historicamente, então essa é a ideia da história, o item que estava anterior a ele ali na matriz. Do contrário, meu xi é menor ou igual a j, ou seja, é um valor que eu poderia considerar na soma. Eu poderia até considerá-lo, então é um valor que, caso contrário, eu poderia considerá-lo, mas posso considerar ele, mas a soma ele vai extrapolar o valor de k, então eu também posso rejeitá-lo. Se eu rejeito, então eu olho só a linha anterior. Ou eu verifico j menos xi. Eu vou para a linha anterior e para a coluna eu volto algumas colunas lá atrás e eu vejo se a minha soma ainda é viável. Se eu somar o xi, se eu caio dentro dos limites da matriz, dentro de uma posição que me permite aceitar aquele xi. Não é porque o xi é menor que j que eu vou aceitá-lo indiscriminadamente. Pode ser que eu aceite ele, mas pode ser que ao aceitá-lo eu extrapolo minha soma. Então, de todo jeito, eu tenho que rejeitá-lo. Então, esse ou verifica entre aceitá-lo, verifica se a minha soma está correta, ou rejeita, que é o que eu tinha feito aqui no caso anterior. Tá? Vamos ver um exemplo que fica mais claro. Aqui eu só copiei minha relação de recorrência, tá? E eu peguei aquela mesma lista lá, aquele mesmo conjunto, 3, 4, 5, 2, e eu quero somar 9. Primeiramente, por que eu falei que aquela minha matriz tinha mais 1, n mais 1, k mais 1? Porque eu tenho que ter uma primeira linha e uma primeira coluna 0. Eu tenho que inicializá-la, de algum jeito. Se eu não inicializo essa matriz, eu não consigo chegar a lugar nenhum, eu não tenho uma base. Eu tenho então que ter uma história original dela ali para eu poder construir minha solução. Por definição, a gente inicializa a linha 0 com valores todos falsos. Tá? Todos falsos. E a coluna 0 com valores verdadeiros. Tá? Então, primeiro eu inicializo a linha, e aqui, onde poderia ser um falso também, vira verdadeiro. Então, todos os elementos da primeira coluna são verdadeiros e todos os elementos da primeira linha, exceto o primeiro, são falsos. Aqui, pessoal, reparem que
Nas linhas eu estou indexando os elementos do meu conjunto. Então, primeiro elemento, segundo, terceiro, quarto. Aqui entre parênteses eu coloquei o valor deles. Então, o primeiro elemento é 3, o segundo é 4, o terceiro 5 e o quarto é 2. O quarto elemento do meu conjunto é o 2. E aqui nas colunas, ou seja, J, né? Lembrando que J anda por aqui e o I por aqui, né? Então, J, eu coloquei todos os valores possíveis de soma, como é um valor inteiro, né? Entre 1 e 9. Dá para adaptar o problema do subset sum para valores reais? Até dá, mas é um pouco mais elaborado. Dificilmente a gente conseguiria uma solução mais simplificada com isso, mas é possível, foi aquilo que eu comentei. Tá? Então tá, essa é a minha matriz inicial. Agora eu vou olhar elemento por elemento. Né? Como é I e J, então primeiro eu travo, né? A gente tem aqui a noção de dois laços, né? Primeiro eu travo I e percorro J. 1, 2, 3 até 9. Cheguei no final, incremento I, percorro J, tudo de novo. E por aí vai. Tá? Vamos olhar o 3, certo? Eu olhei então o primeiro elemento, tá? Que é 3. 3 é maior do que J, no caso J igual a 1. 3 é maior que 1? Não. Então, o meu descarte é isso aqui, eu estou olhando a linha anterior. Tá? Então, estou olhando a linha 0, copia. Tá? Então, M1, 1 é falso. 3 é maior que 2? Sim, é maior do que 2. Então, eu simplesmente copio o falso aqui para baixo. Né? Por isso que eu tinha que inicializar aquela linha, senão não tem uma base para eu inicializar. Agora, 3 é maior do que 3? Quer dizer, então, que se eu pedisse, ó, aqui que é a questão do histórico, né, da programação dinâmica. Se meu K fosse 3, eu poderia aceitar o 3? Poderia. Tá? Se meu K fosse 3, 3 é igual a 3, então eu posso aceitá-lo. Mas eu não posso garantir que eu vou aceitá-lo. Eu tenho que primeiro verificar se dá para aceitá-lo. Então, eu olho o meu anterior, minha linha anterior, esse F aqui, nessa linha anterior aqui, e eu olho a linha anterior, I-1, J menos XI. XI vale 3. Então, J menos 3, 3 menos 3, 0. Então, eu estou comparando esse elemento aqui com I-1, J menos 3, com esse cara aqui. Verdadeiro ou qualquer coisa, verdadeiro. Tá? No caso, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Então, se minha soma fosse 3 e eu tivesse só o elemento 3, resolvi meu problema. Né? Eu poderia interromper a minha execução aqui. Tá? Então, imagina aqui que eu estou resolvendo um subproblema. Tá? Estou resolvendo o subproblema de ter uma soma 3 e um conjunto apenas com o número 3 lá dentro. Certo? Resolvido o meu problema. Depois eu avanço. Tá? Como eu não tenho só isso aqui, eu vou para o J igual a 4. J igual a 4 e ainda é 1. Opa, 3 é menor, né, do que 4. Poderia aceitar o 3, mas olha o que acontece. Eu olho o passado, olho esse cara aqui, que é falso, ou esse cara aqui, 4 menos 3 é 1. Então, eu estou comparando esse F com esse F aqui. Falso ou falso, falso. Tá? Mas como assim? Né? Por que isso não está dando certo? Porque, veja, se eu estou pensando que eu tenho uma soma igual a 4, K igual a 4, se eu só tenho um elemento, que é 3, não tem como resolver. Lembrando, é exatamente K, não é menor ou igual, nem maior ou igual a K. É exatamente K. Então, se eu tenho um único elemento no meu conjunto, que é 3, e eu quero uma soma 4, descarto 3, não tenho o que fazer. Falso. Né? Meu problema é falso. Isso se aplica a todo o restante da linha. J igual a 5, só tenho 3, ignora. 6, só tenho 3, né? Por que eu estou ignorando? Não porque eu sei, não porque eu estou comparando diretamente o valor, mas porque eu estou comparando estou usando, né, essa relação de recorrência aqui. Estou olhando I menos 1, J menos o valor do meu item, né? J menos 3. Então, 6 menos 3, 3. Falso, falso, falso. Tá? Com isso, eu mato a primeira linha. Se eu tivesse só um item, eu só resolveria o problema da mochila, não, do subset, né, da soma 3.
tá? Tô falando mochila porque isso aqui também a gente depois vai falar da mochila. Mochila é um caso específico da soma de subconjuntos, tá? Então tá, se eu tivesse essas possíveis somas, com um único item eu só resolveria uma delas. Vamos olhar a linha de baixo. Então o i agora vale 2 e o elemento é o 4, tá? Se o i vale 2 e o elemento é 4, 4 é maior do que 1. Falso. Portanto, né, eu pego a linha de cima. 4 é maior do que 2. Eu pego a linha de cima. 4 é maior do que 3. Xi maior do que j. Eu pego a linha de cima apenas. Copiei o true aqui. Tá estranho, mas a gente vai ver por quê daqui a pouco. 4 não é maior do que 4, né? Ele é igual a 4. Então, como ele é igual a 4, eu caio na linha de baixo aqui de novo. Olho para cima, F. Olho para trás. Linha de cima, 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Então, acrescento um verdadeiro ali. Certo? Depois, 5. Olho para cima, né? Aqui é meio óbvio, né? Olhando 5 e 6, né? Que, poxa, só tenho esses dois elementos, não tenho como completar uma soma 4 e 5. É 5 e 6, aliás, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou olhando, então, esse problema agora. Estou olhando o problema desse. Eu tenho só dois elementos no meu conjunto, 3 e 4. Se eu parasse aqui, com o 4 eu resolvo. Com o 3 eu também resolvo. Então, eu resolveria o problema 3k igual a 3. Né? Eu tenho um conjunto com 3 e 4. Se o meu k fosse igual a 3, eu resolveria. Se o meu k fosse igual a 4, eu resolveria. Se o meu k fosse igual a 5, eu não resolveria. Tá? Porque não teria como somar 4 mais 3, jamais daria 5 e jamais daria 6. Agora vamos olhar o 7. Então, meu j vale 7. Olho para cima. Falso. Beleza, olhei para cima, né? Porque 4 é menor do que 7. Então, como ele é menor do que 7, o caso caiu nessas duas opções aqui. Olho para cima, falso. 7 menos 4. 7 menos 4, 3. E o 3 é verdadeiro. Ou seja, eu posso aceitar. Por quê? Porque eu estou olhando para o meu passado, eu estou vendo que eu tenho nesse momento 4. Lá atrás eu já tinha o 3. Então o número que eu já olhei lá atrás é o 3. Como eu tenho o 4 e eu já tinha o 3, eu posso aceitá-lo por essa parte aqui da regra. Né? Eu posso aceitar. Então, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Então, se eu tivesse esse problema aqui, tá? Só quero somar 7. Eu poderia. E eu só tenho 3 e 4. Eu resolveria. 3 mais 4, 7. Se eu tivesse 4 e eu tivesse 3 e 4, resolvo. Se eu tivesse 3 e eu tivesse 3 e 4, resolvo também. São os verdadeiros dessa linha aqui. Tá? Agora, com 8 e 9 não tem como resolver, porque a soma 3, 4 não dá 8 nem dá 9. E assim, eu percorro toda a minha matriz. Vamos olhar, por exemplo, aqui esse item 5, né, o elemento 5. O 3, se eu tivesse então 3, 4 e 5, a soma 3 está garantida por causa do 3. Soma 4 está garantida por causa do 4. Soma 5 está garantida por causa do 5. O F, 6. Né? No 6 aqui eu tenho F. Por quê? Eu não consigo, usando esses três elementos, somar F. Tá? E eu olhando o histórico, eu tenho 6 menos 1, né? Aliás, 3 menos 1, que está aqui, ou 6 menos 5, que está 6 menos 5, 1. Falso ou falso, falso. Ah, mas eu consigo fazer a soma 7. Por quê? Porque olha para cima, verdadeiro. Né? O 5 é menor do que 7, então eu tenho que olhar para cima. Primeiramente, eu olho para cima. Como já é verdadeiro, já poderia resolver aqui e falar que é verdadeiro. Né? Se eu quiser ser mais purista, olho para trás, para cima e no 7 menos 5. 7 menos 5 é 2. 7 menos 5, que é 2, que é falso. Tá? Mas eu já tinha o verdadeiro ali. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. E de fato, né, 3 mais 4, 7. Resolveria o meu problema. Olhando o 8. 3 mais 5 eu sei que é 8. Olhando para cima, deu falso. Né? 3 menos 1, 2. Olhando para trás, 8 menos 5, 3. 8 menos 5, 3.
né, esse 3 aqui. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. E o 9 também, 5 mais 4, 9. 5 mais 4, 9. Olha para cima, não resolve, não consigo resolver, mas olha para trás, resolvo. Tá? Na linha de baixo, a mesma coisa. Reparem que na linha de baixo eu conseguiria resolver qualquer um desses subproblemas aqui. Um K igual a 2, resolve, porque está ali o elemento. K igual a 3, resolve. K igual a 4, resolve. 5, resolve, de maneira trivial, um único elemento. 6, também. 4 mais 2, 6, resolveria. 7, 5 mais 2, por exemplo, né? 7, ou 3 mais 4, tanto faz. 8, também, 5 mais 3, 8. E o 9, que é o meu alvo. Né? 3 mais 4 mais 5. Aliás, 4 mais 5, 9. Ou 3 mais 4 mais 2 também dá 9. Tá? Que me interessa? Esse último elemento aqui, obviamente. Tá? Eu tenho que percorrer essa matriz inteira para chegar aqui. Porque é esse cara aqui que vai dizer se naquela coluna específica, ou seja, aquele subproblema, entre aspas, né, de j igual a 9, se aquele subproblema tem solução. Do jeito que eu implementei aqui, né, do jeito que eu construí esse algoritmo, eu não consigo dizer para você quais são esses elementos da soma. É um problema de decisão, foi o que eu falei. Ou é ou não é a soma. No caso, eu provei, né, que eu tenho sim aquela soma 9 lá. Por quê? Porque o elemento da posição é n, né, onde n é 4. Né, a posição n é 4 elementos. Tá? n, k, né, 4, 9. Se esse elemento é verdadeiro, eu resolvi meu problema. Ok? Em linhas gerais, aqui está o meu algoritmo, não vou discuti-lo aqui. Tá? Eu só traduzi de fato aquela relação de recorrência. Né? Para I e para J, eu fiz a verificação. Está aqui. Né? Lembrando, né, sempre que eu estou implementando, trabalhando com valores lógicos. Se fosse uma linguagem tipo C, 0 e 1, né? Uma linguagem tipo Java, true e false mesmo. Complexidade de tempo. Esse laço mais externo vai até n. Esse laço mais interno vai até k. N vezes k. Certo? Então, n é o número de elementos do vetor, k é o valor da soma. A complexidade de tempo é n vezes k. E, quando a gente entra em algoritmos de programação dinâmica, a gente também fala da complexidade de espaço, que é algo que a gente negligenciou até agora. Para nós não era interessante olhar o espaço, não precisava. Agora precisa. Por quê? Porque agora a gente está usando memória auxiliar. Às vezes é pouca, às vezes é muito. Aqui a minha memória auxiliar é uma matriz de n por k também. N linhas, k colunas. Tá? Na verdade, n mais 1, k mais 1. Mas como, né, as constantes são ignoradas, n mais k. É ou não é um bom algoritmo? Isso é uma pergunta que eu vou deixar em aberto para vocês darem uma pensada nesse algoritmo aqui. Para vocês verem se, de fato, esses valores nessas complexidades são aceitáveis para nós ou não. O que eu garanto para vocês é, até o momento, esse é o melhor algoritmo que nós temos para o problema da soma de subconjuntos. O melhor algoritmo exato que nós temos para o problema da soma de subconjuntos. É um algoritmo que, com certeza, garante sempre encontrar a solução correta. Ok? Até, então, o próximo vídeo.